Com manifestação esvaziada, o bolsonarismo parece estar minguando. O nome de Tarcísio parece crescer para 2026, enquanto Zema ensaia uma chapa junto ao governador de São Paulo. Eu sou o Guilherme Moro. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Estou tendo aqui o prazer de estar com o governador Tarcísio em São Paulo, e Minas e São Paulo estão totalmente alinhados, querendo que o desenvolvimento, o emprego chegue. Não é isso, governador? É isso aí, governador Zema. Mesmos propósitos, mesmos objetivos, mesmas ideias, muito alinhamento, eu tenho certeza. Vai ser bom para São Paulo, bom para Minas Gerais. Vamos caminhar juntos aí. Um outro tema recorrente aqui no programa é a eleição de 2026. E a gente falou bastante do Zema e como ele perdeu popularidade, ainda que ele seja um governador com uma aprovação maior do que uma desaprovação, etc. O Tarcísio, aparentemente, é um dos queridinhos da direita, né, muito bem cotado no governo de São Paulo e tal. Então, uma aproximação entre os dois, mesmo o Zema sendo de um partido mais fraco como o Novo, me parece razoável e natural para uma possível campo da direita em 2026, né? Visto que o Bolsonaro aparentemente vem perdendo prestígio cada vez mais. Eu acho que sim. Eu acho que o Tarcísio já foi a pessoa apontada como sucessor depois das manifestações terem sido esvaziadas, como você mesmo disse. Datafolha fala em 30 mil, a USP em 18 mil, né? Copacabana PM fala em 400 mil. Saiu o áudio lá do governador lá do Rio de Janeiro também, mandando a polícia falar, né? Cláudio Castro. Rolou isso aí. Exato. A manifestação, que seja 18, 30, ainda assim são números Fracos insignificantes comparado até, exato, a outras manifestações convocadas pelo Bolsonaro. Os números são baixos. Isso mostra um desprestígio às vésperas de um julgamento muito importante para o Bolsonaro, né? Isso que eu acho que pega mais, porque assim, o Bolsonaro ele é um cara que a gente entende, cara da direita há pelo menos 10 anos. Sim. E ele é o grande político popular, tal, que consegue manejar as massas e etc. E aí ele convoca uma manifestação importantíssima e ela não cola. Sim. Isso não pode rolar, né, pra ele. A gente até falou no programa de que uma das possibilidades do Bolsonaro não ser preso é causar uma grande comoção social, né, caso ele tenha a prisão decretada. Claro que ainda não dá para falar que isso não vai acontecer pelo número reduzido de manifestantes que compareceram a Copacabana aí no último domingo, mas isso é um indicativo de que talvez as pessoas não também estejam tão dispostas a parar o Brasil se o Bolsonaro for preso, né? Sempre que alguém fala que se tal coisa rolar, vai parar o Brasil. Nunca para o Brasil. Nunca para Nunca o Brasil. para. O Pelé morreu, não aconteceu nada. O Silvio Santos morreu, não aconteceu nada. Quando o Lula foi preso, a gente tem aquela cena lá dele, lá que ele ficou São lá Bernardo, no sindicato, lá tal, papapá. Mas ali era o núcleo duro ali dos sindicalistas. Não parou o Brasil também, coisa nenhuma. O Brasil não para, meu. O que parou o Brasil foi a manifestação dos caminhoneiros do governo Temer. Exceção foi a última vez que o Brasil parou de fato. Mas, assim, exato, o Brasil não para e acho que isso fortalece a possibilidade do Bolsonaro ser condenado. A gente vai entender a dosimetria da pena, como ele vai cumprir, mas acho que isso enfraquece como réu. E aí, naturalmente, se passa por Tarcísio, porque ele parece, entre os governadores que a gente tem falado nos últimos programas, o mais popular, o que tem mais viabilidade eleitoral por governar um estado mais importante do país, mais populoso. É natural que se pense o governador de São Paulo como presidente, mesmo que a gente já tenha falado que essa associação de governador de São Paulo e presidente da República da última vez foi com o Jânio Quadros, né? Mas é uma associação natural, muitos foram candidatos. Mas eu vi uma entrevista do Pablo Nobel, voltando ao Tarcísio, que foi estrategista político do Tarcísio na eleição para governo do estado em 22, quando ele foi eleito, né? E ele disse no Globo que a lealdade do Tarcísio ao Bolsonaro vai até 31 de março de 2026. Olha, o Tarcísio se mantém leal, por isso tem feito todos esses acenos. Mas ele disse isso na época ou agora? Ele disse isso agora, coisa de uma semana. Então, acho que há esse movimento na direita de que, olha, Bolsonaro talvez não vá conseguir anistia, potencialmente vai ser condenado, e o plano B parece ter se encaminhado para o Tarcísio, pelo menos hoje, né, no mês de março, o Tarcísio parece ter começado a ser percebido pela direita como a principal alternativa. E aí eu acho que esse movimento do Zema também consolida essa percepção de que, olha, Tarcísio vai ser o candidato do grupo bolsonarista, vai ser apoiado pelo Bolsonaro, a gente não sabe em quais termos, para 26. Eu vejo como, com o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos, pedindo asilo e blá 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 blá, eu vejo como talvez a via política institucional esteja sendo colocada de lado pelo núcleo duro do bolsonarismo.
pela família Bolsonaro de fato, porque talvez eles entendam que eles não vão conseguir muitos bônus com a via institucional, talvez eles percam mesmo, seja porque o judiciário é mais forte, seja porque não tem mais tantos aliados, não tem mais tantos apoios, seja porque a população que os apoia está minguando mesmo, seja por vários fatores, eles me parecem entender que o jeito institucional, o jeito político, o jeito eleitoral não vai rolar. Então, talvez apostar em tentar fazer um presidente, aí ganhar de alguma forma, ou simplesmente fugir para os Estados Unidos e tentar angariar apoio internacional até que a poeira baixe, até que role alguma coisa, enfim. E por sua vez o Zema, já é o segundo mandato dele, então já está acabando mesmo o governo de Minas Gerais, ele não está fazendo sucessor, e o novo parece que perde o seu principal quadro. Então, para ele, abocanhar uma chapa, para o Zema é muito mais interessante ser vice-presidente nesse momento. Muito mais. Assim, porque acho que o Zema depende um pouco dele. O Zema, desde que ele comeu aquela casca de banana, não dá pra tirar esse mérito. eu vejo ele como um cara autêntico, mas pouco sério, né? E vale a pena lembrar que essa semana ele foi chamado de Milei brasileiro num livro. Então ele volta ali com uma moralzinha nesse campo da direita. Em 2018 ele derrota 2 ex-governadores, né? O Pimentel e o Anastasia. Tudo bem que foi efeito Bolsonaro, isso a gente tem que entender, era um outsider. Só que ele vence com ampla margem a reeleição e vence do Calil, que tinha um apoio significativo. E faz uma dobradinha de voto com o Lula, mesmo não gostando dele. E sai das urnas em 2022, eu lembro da notícia, saindo nos jornais. Zema é aplaudido quando vai votar e é chamado de presidente e responde por que não. Só que de 2022 para 2025 a coisa vai dando uma degringolada, né? Ele é popular, mas ele tem ele escorrega um pouco, ele compra muita briga com o Lula. Escorrega na banana. Né? Escorrega na banana. Então, eu tenho visto ele como uma pessoa pouco séria. E talvez essa chance seja a chance dele de fazer um Tarzema, né? Essa queda de prestígio e essa crescente impopularidade do Zema, que de fato, o Zema ele foi a gente fala ele de um efeito Bolsonaro, e certamente ele estava ali no efeito Bolsonaro, sim, mas ele tem seus méritos eleitorais independentes, eu acho. Ele consegue se reeleger enquanto o Bolsonaro perde, etc. Então ele é um cara que tem a base de apoio dele, que tem o governo bem visto por ações dele, etc. E não dá pra ficar, faz parte de um conglomerado de direita bolsonarista, não. Ele é um cara independente que tem uma política que é vista com bons olhos independentemente. Mas talvez o desprestígio dele vem justamente por essa associação. Uhum. Porque o Partido Novo, que era uma promessa lá atrás, vai ficando cada vez mais desprestigiado, virando quase um pessoal bolsonarista, assim, né? É um partido B que serve de apoio ali exclusivamente, né? Nunca vai ser um partido de cabeça de chave, de etc. Não, ele vai ser um partido de apoio ao governo, ou à oposição, no caso, que se mostrou ali um projeto mais ou menos falido, com muitos problemas internos, etc. O que eu quero dizer é o quanto que os problemas do Novo, e sobretudo apoiando cegamente o bolsonarismo, que vem, como a gente já vem dito aqui no programa, minguando, não acaba refletindo nele. E não que ele não dê esse apoio ao Bolsonaro, porque ele dá. Mas o quanto que isso não é o culpado, entende? Mais do que política pública desastrosa, mais do que projetos que falharam, ou qualquer coisa. Claro, eu não leio o Correio de Minas Gerais, mas eu não vejo nenhum grandes fracassos por parte da administração Zema. Não, ele tem aquelas hipocrisias, que é aumento de salário. Sim, polêmicas existem. Polêmicas existem. Mas é engraçado você falar do Novo, e falando de PSOL, o Novo, ele sempre tá meio que com a chacota, independente do lado. Às vezes ele vota junto com o PSOL, ou ele vota junto com os bolsonaristas. Ele sempre tá no meio da chacota. Não tá no meio termo, né? São mais realistas que o rei. Mas falando do Novo, um pouco do Novo, era uma das perguntas que eu lançaria para vocês. Se essa costura acontecer, o Tarcísio decidir que quer o Zema como vice, o Zema continua no Novo? Ele tira aquela pulseira laranja que ele usa, assim. Porque existe... Imaginando que o Tarcísio fique no Republicanos, que ele não vá pro PL, que também é um movimento que muito se discute, né? O Zema não iria pro Republicanos? Ou pro PL, com o Tarcísio no Republicanos? Ou uma chapa PL-PL? Porque a gente está falando de partidos que podem ter expressão considerável na Câmara dos Deputados, caso essa chapa saia vitoriosa, e essa aliança vai garantir
tempo de televisão, tempo de rádio, inúmeras prefeituras espalhadas pelo Brasil para fazer campanha, estrutura nos estados. Quer dizer, o Novo é um partido que dá pouco isso, porque a gente fala, é um partido que não cresceu como prometia crescer dentro da sua fundação. É de fato um partido novo de um projeto que parece ter não funcionado. É um projeto que parece velho, com perdão do trocadilho, já parece ser ultrapassado, né? Ele talvez fizesse sentido essa articulação, mas vamos imaginar que o Tarcísio fique no Republicanos, que ele possa fiar o PL. Uma chapa Republicanos-PL, a gente tá falando de 2 dos 7 maiores partidos do país. Né? Mas eu não sei, isso é curioso, porque assim, eu vejo 2 Zemas, e a gente tem falado aqui, parece ter 2 Zemas. Tem o Zema espalhafatoso e de polêmicas, seja polêmicas porque ele tá comendo uma banana verde com casca, seja uma polêmica porque ele tá fazendo coisas que são entendidas como hipocrisia política. E você tem o Zema de políticas econômicas pragmáticas, de enxugo da máquina pública, de incentivos ao agro, ele num evento com o Tarcísio lá de exportação de agro lá de Minas Gerais e São Paulo e tal. Então me parece ter 2 caras. E esse Zema espalhafatoso me parece um Zema do PL, mas o Zema pragmático, vamos colocar assim, eu já não vejo com a cara do PL. Talvez no PSD. Aí tem as duas coisas. O Novo pode virar um PRTB de 2018. Vai que o Luiz Felipe Dávila tá fazendo alguma postura, né? E outra, já que você tocou no assunto do PSD, a gente tá esquecendo que, né, naquilo de quem vai beijar a noiva, você tem o sogrão, que Quem é o sogrão? o Kassab, pô. O momento Kassab, né? O Kassab que vai dar... O Kassab nunca falou do Zema, né? Nunca falou. Nunca. E acho que o Zema querer fazer dobradinha com o Tarcísio é o zagueiro ali querer trocar de camisa com o Messi no final do jogo, sabe? Tem uma fila. Talvez. Sim, a gente fala todo o programa de governadores se lançando a candidatura à presidência, né? Agora, assim, eu acho que tem um cálculo interessante no Zema, apesar da gente falar da popularidade, mas que não tem se revertido numa transferência de votos, pelo menos não se reverteu na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas é a máxima, né? Quem vence Minas, vence o Brasil. Talvez tenha esse cálculo de o Zema pode garantir apoios importantes no interior do estado, sobretudo, né? Acho que ele deve ser mais votado no interior que na capital, até pelo resultado que ele teve na prefeitura. E isso pode ser interessante do ponto de vista político. O que leva o governo Lula, eu imagino, a pensar no Pacheco mesmo para governo do estado de Minas. O PT não deve ter um quadro muito competitivo, quer dizer, o PT não tem, e já deve estar cogitando ampliar as suas alianças, e a questão é que o Pacheco é do PSD, né? Por isso que o Kassab enfrenta todas essas questões o tempo inteiro, né? Ele sempre fica entre 2 aliados potenciais, por isso que o PSD tem essa questão a ser resolvida, que a gente até falou em outros programas. Eles vão ter candidato? Ou eles vão preferir ficar nessa posição de neutralidade, ter apoios pontuais nos estados e colher os frutos de ter uma base congressual tão forte, né? Qualquer governo que se formar vai precisar da gente, então a gente pode só ganhar parado. Eu acho que o que é certeiro é que pro Zema concorrer seja presidente, seja vice-presidente, pro Zema concorrer, ele tem que sair do Novo. Porque com o Novo ele não tem base de apoio, não vai rolar. União Brasil? Não. E brigar com o Caiado? Não. Essa já é uma derrota. Aí já seria derrota interna. Não tem muito lugar pra você colocar os caras do Novo, né? Você não sei que seja o Salles que sai. Difícil, tá? Talvez no partido do MBL, mas aí seria dar um prestígio pra um cara muito jovem, né? Não, mas peraí, tu falou tudo agora, hein? Caraca, eu gostei dessa teoria aí. Mas é dar um passo maior que a perna pro PL, né? Pro MBL. Não é não. Porque o MBL, eles têm essa parada, eles têm uma convicção de que eles precisam ter cabeças de chapa, mesmo que eles saibam que não vão ganhar, mas eles precisam ter alguma cabeça de chapa pra estar ali no debate público, etc e tal. Agora, fica também o Zema querer ir de novo, né, pra um partido novo. O Novo já era uma aposta, ele compra essa aposta, agora vai comprar uma segunda aposta, que é o partido Missão. Né? Mas é o homem certo na hora certa pro MBL, né? E o MBL apoiaria essa chapa, eu não tenho dúvida. E o que essa chapa apoiaria o MBL é que eu fico me questionando. Eu acho que é o sonho do MBL mesmo. Já lançar, se eles conseguirem viabilizar o partido, lançar o partido com a vice-presidência, né? Eu fiquei pensando, até fui ver os partidos que têm representação em bancada na Câmara, e assim, a gente pode pensar em partidos médios, né? A gente geralmente fala de União, Republicanos, mas existem partidos aí que talvez possam se conversar. Podemos, Avante, são partidos que acabam servindo para esse tipo de contexto, né? Vamos pegar aqui um partido com alguma representação, eles podem se beneficiar de ter o vice-presidente da República ou um candidato a vice-presidente, e além deles, um partido que a gente fala pouco e que não está na categoria de partidos médios é o Progressistas, né?
PP é um partido grande, o Ciro Nogueira foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, então acho que num bloco bolsonarista ele é alguém que mostra muito mais simpatia pelo Tem Bolsonaro. fala também, né? Consegue viabilizar, etc. Exato, e acho que o PP é um partido que geralmente é deixado de fora da equação quando a gente pensa, porque talvez ele não tenha candidatos tão óbvios à presidência, mas ele é um partido muito importante do ponto de vista do legislativo, né? Então, talvez ele possa pensar no PP, é um partido que tem uma trajetória Executivo em São Paulo muito forte. Né? executiva em São Paulo muito forte, é um partido que tem um histórico de oposição já no contexto da desintegração do Arena, de se apresentar como uma alternativa, enfim, ele tem todos os predicados ali para trazer o Zema. A questão é, e aí acho que a gente vai entrar em como a gente começou o programa, que é, o Zema é tão importante para o Tarcísio? Quer dizer, o Tarcísio não poderia escolher um vice que desse ainda mais competitividade para ele? Aí a questão é, sim, e qual é esse vice, né? Porque, óbvio que para o Zema é interessante. O Zema, como a gente falou, as opções que o Zema tem hoje é Senado ou vice-presidência. Ele não me parece ter força suficiente para ser candidato. Se conseguir se candidatar, não parece ter força suficiente para vencer. Então a vice-presidência parece o maior prêmio que ele pode ter hoje. E como o maior prêmio que ele pode ter hoje, eu não tenho dúvida de que ele vai tentar costurar um apoio com o Tarcísio. Agora, o Tarcísio, na condição que ele está hoje, de Bolsonaro enfraquecido, outras candidaturas dos governadores do Sudeste e do Centro-Oeste não estão nacionalizadas. Ele é a menina dos olhos da direita, né? Como menina dos olhos da direita, ele vai ter muito mais agência para escolher o vice dele. E aí pode ser que o Zema não seja esse nome. Pode ser que o Zema seja meio redundante, que o Zema não altere tão significativamente nem a composição em Minas. Até por ele não ter colhido resultados tão positivos nos últimos anos no próprio estado. Não considerar o Lula vence a eleição em 22 em Minas, com o Zema governador e reeleito. Né? Então, claro, essa transferência nunca é tão automática. Né? Se a gente pensar em valor dos estados, Minas Gerais seria o segundo estado mais importante, etc e tal. Mas você mesmo falou muito quando a gente brincou de uma chapa Caiado-Ratinho, que um anularia o outro, tal. Anularia não, mas né, seria o eleitor do Caiado, o mesmo eleitor do Ratinho, não somaria votos. No entanto, eu não consigo ver, com exceção do Caiado, talvez, ou de alguém do legislativo que acaba sendo sondado e aí serve mais para angariar voto ali do eleitorado mais do legislativo, alguém possível. O Zema, ele é popular, ele tem o nome nacional, assim, todo mundo sabe mais ou menos quem é ele, quem é o governador de Minas Gerais. Quando ele faz uma crítica ao governo Lula, essa crítica é ouvida, e ele tem um bom fluxo com o bolsonarismo, ao mesmo tempo que ele pode não ter, me parece alguém que abriria mão. Ele tem embates muito mais calorosos com o Lula, isso pode ser bem visto por um núcleo mais antipático ao Lula, sobretudo um núcleo mais duro do bolsonarismo, que pode talvez ver o Tarcísio como traidor, a depender de como o Tarcísio fizer uma chapa para ele e tal. Não, é isso aí, eu aposto no Zema. Eu sou a favor do Zema na chapa. Então, sei lá, eu não... Inclusive, assim, uma coisa é discordar, outra coisa é não gostar. Eu acho a figura do Caiado uma figura interessante, sabe? Posso não concordar politicamente com ele, mas eu acho que é uma figura legal de se estudar. O Zema, eu não sei lá, não me desce muito a figura dele. Eu acho que... Aquela coisa, aquilo que nós falamos da hipocrisia, um partido que sempre fala em corte de gastos, o cara vai lá e aumenta o próprio salário, fica feio, sabe? E eu, sinceramente, vejo ele mais como um candidato ao Senado do que como de vice-presidente, mas não deixa de ser uma dobradinha promissora com o Tarcísio. Só que vale, né, como nós já falamos aqui, quem vai escolher, quem tem o poder de escolha, se vai se candidatar, tem isso também, né? O Tarcísio não se candidatar, e aí que eu falo da importância do Kassab nessa jogada. Eu acho que o Zema querer é uma coisa, o Tarcísio aceitar é outra. Eu fiquei pensando em nomes, assim, acho que Damares e Michele talvez acrescentariam com mulheres evangélicas, né, que é um segmento que eleitores homens à direita enfrentam mais resistência, né, mulheres no Brasil têm votado com um campo mais progressista, então talvez elas possam quebrar essa resistência. E eu li alguns meses atrás que o Tarcísio gosta muito de uma secretária dele, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, chamada Natália Rezende. Ela nem tem página no Wikipedia, eu fui atrás aqui, né? Nem tem. Mas ela é uma figura que o Tarcísio parece ter gostado muito, e que teria se comentado que se ele fosse candidato à reeleição para o governo do estado, e aí com a enorme popularidade que ele tem, pode escolher o vice quase sem grandes contestações, ela seria a candidata dele a vice.
Ele trocaria o Felício Ramute aí, que é o atual vice-governador de São Paulo, figura super conhecida, todo paulistano deve saber quem ele é, todo paulistano deve saber quem ele é, mas que ele gosta muito dela, dessa Natália Rezende. Então, claro, acho que para uma articulação para a presidência nem vai se cogitar, porque para governo de estado ele está reeleito, como a gente já falou várias vezes. Então, como na condição de reeleito, ele pode escolher o vice, como o Eduardo Paes escolheu o vice dele para a prefeitura do Rio, como o João Campos escolheu o vice dele para a prefeitura do Recife. Quer dizer, você está com muitos votos. Os outros partidos naturalmente vão acabar compondo a sua base, porque a sua popularidade fala mais alto, né? E é o caso do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Mas assim, acho que Damares e Michele, dentro do campo da direita, parecem poder articular com outras frentes, que eu não sei se necessariamente o Tarcísio tem a mesma entrada que o Bolsonaro tinha, por exemplo. Eu acho que o Zema não tem essa entrada. Numa eventual chapa do Tarcísio presidencial em 2026, eu imagino ou um bolsonarista, né, desse lado evangélico, ou um cara pragmático como o Ratinho, que eu acho mais pragmático que o Zema. O próprio Ciro Nogueira, que a gente citou aqui no PP. É que esse é Pinel, né? Mas ele tá com um partido forte, né? E pode agradar a base bolsonarista até mais do que o Tarcísio, né? Pô, sabe isso vai parecer brincadeira, e talvez seja um pouco, mas não é somente brincadeira. Tem um outro detalhe que eu acho importante ressaltar sobre uma coisa que pode atrapalhar o Tarcísio, que o Tarcísio ele é um cara muito feio, bicho. Tipo, ele não é uma figura agradável. Não. Porque tem o político bonito, tem o político normal, que tem aquela cara de político. E o Tarcísio é um homem feio mesmo, ele é um homem feio. Ele até tem um quê ali, um carisma ali pra alguns segmentos, tal, não dá pra falar que ele não é carismático, etc. Mas joga bem futebol. Joga bem futebol e tal. Mas no que, assim, banners com a cara dele, sabe? Que vão fazer aquelas mulheres que foram votar no Collor, votar, sabe? Não, eu acho que isso pode pegar um pouco. Você acha que você, como estrategista político do Tarcísio, sua primeira recomendação seria um peeling de fenol pra ele dar uma alisada no rosto? Exato. Ele é muito esquisito, cara. Ele é uma figura estranha. Feio. Ele é feio. E assim, governador de estado costuma aparecer menos que prefeito, né? Os prefeitos acabam aparecendo muito mais, porque as questões são muito mais municipais. Quer dizer, as questões mais diárias costumam ser municipais, né? Então o governo do estado esconde um pouco o governador, pelo menos em aparições, né? Então, de fato, o Tarcísio é um cara que aparece pouco. Talvez se você vê o Tarcísio por muitos meses como candidato, a pouca beleza do candidato começa a falar um pouco alto.